Trump sempre desafiou a ordem e estabilidade geopolítica que asseguraram a hegemonia internacional dos Estados Unidos. E agora, com desejos expansionistas latentes em jogo, ele quer dar uma reviravolta em todas as relações diplomáticas, ameaçando a paz global e criando incertezas e riscos com consequências imprevisíveis para o mundo. O interesse de Trump pela Groenlândia não é novo. Desde que ele foi eleito para o primeiro mandato presidencial, ele manifestou publicamente o desejo de comprar a Groenlândia da Dinamarca. Visto como uma piada por muitos e pela mídia tradicional, o interesse de Trump pela Groenlândia é real, visto que Putin recentemente, em suas declarações mais enfáticas, destacou a importância dos interesses dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. No dia 11 de abril de 2005, a comandante da base militar dos Estados Unidos na Groenlândia foi demitida após a visita do vice-presidente J.D. Vance por contestar a politização da base militar como propaganda de força na região. Por outro lado, esse interesse esconde muitos fatos obscuros e ameaçadores que podem perturbar a paz mundial, que será revelado no decorrer desse vídeo. Por isso, se você ficou curioso em saber qual o interesse dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, continue até o final para saber. Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo Geopolítica, seu canal de atualidades e história geopolítica. Seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer ter a sua companhia para assistir a mais interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje, analisaremos o contexto geopolítico da Groenlândia e as suas implicações para o mundo. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, ativando o sininho e as notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos de geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. A Groenlândia, que no idioma local significa Terra Verde, é uma das maiores ilhas do mundo. A ilha está coberta por neve e gelo, pouco povoada devido à proximidade com o Círculo Polar Ártico e à severidade climática da região, porém, essas terras detêm um considerável valor estratégico e econômico, ainda não explorado, mas de significativa importância. O interesse dos Estados Unidos pela Groenlândia não surgiu do acaso e nem dos mandados de Donald Trump, despertando a cobiça estadunidense sobre esse território polar há muito tempo, tentando comprá-lo da Dinamarca e mesmo sem sucesso, militarizando a região com sua presença militar constante. No ano de 1867, William Schwartz, secretário de Estado dos Estados Unidos na época e formulador da compra do Alasca, considerou adquirir a Groenlândia e a Islândia, acreditando que a expansão estadunidense sobre a região garantiria vantagens econômicas, comerciais e militares. Porém, não houve apoio político para a questão, visto que a classe política e elite estadunidense na época já avaliaram como loucura a compra do Alasca. Desse modo, ter mais territórios polares, difícil agricultura, que apenas tinha como único meio de subsistência econômica, naquela época a pesca artesanal e rudimentar, era pouco atraente para os políticos e empresários estadunidenses, e os desafios logísticos da época impediram que essa negociação avançasse. A Segunda Guerra Mundial reativou o interesse dos Estados Unidos pelo território polar, mas dessa vez por preocupação militar imediata, uma vez que a Dinamarca estava sob ocupação da Alemanha nazista. O Reino Unido já havia ocupado militarmente a Islândia com medo de que a Alemanha também ocupasse essa importante ilha glacial. Os Estados Unidos rapidamente deslocaram tropas para a Groenlândia para evitar que caísse sob o domínio nazista, consolidando sua presença na região no fim da guerra como uma forte base militar. Os Estados Unidos não apenas mantiveram sua influência militar, como em 1946 ofereceram 100 milhões de dólares em ouro para comprar a Groenlândia da Dinamarca e a proposta foi rejeitada, mas demonstrou que os Estados Unidos da América não estavam dispostos a abrir mão de sua presença ainda maior no Ártico, visto que o Alasca já dá aos Estados Unidos acesso a este oceano estratégico e congelado. Mesmo com a tentativa frustrada, Washington tinha uma posição privilegiada em 1951, um tratado entre Dinamarca e Estados Unidos da América que permitiu a construção da base aérea de Tula, um dos pontos mais estratégicos da Guerra Fria, a partir da qual a Groenlândia passou a integrar a rede de defesa dos Estados Unidos contra a União Soviética, servindo como base de monitoramento, alerta antecipado e espionagem avançada para possíveis e eventuais ataques, o que era um ponto militar essencial. Mas por que essa questão territorial voltou à tona com Donald Trump de volta ao poder? A questão é que este enorme território gelado está no centro de uma das mais intrigantes disputas geopolíticas sobre o Ártico, região polar mais ao norte do planeta Terra, com uma intensa e crescente rivalidade entre as grandes potências como os Estados Unidos, a Rússia e a China para almejar esse rico e valioso território, uma vez que a Groenlândia abriga vastos campos de depósito de minerais raros. 43 dos 50 minérios essenciais para a fabricação de chips e outras inovações tecnológicas avançadas, muito presentes no cotidiano da vida das pessoas no mundo todo, além de possibilitar a fabricação de armamentos modernos.
em um contexto de proliferação de mais guerras ao redor do globo. Aliás, o setor de minérios raros é atualmente dominado pela China, cuja produção é abundante no território chinês e vê com especial atenção diversos pontos do planeta Terra que detenham estes minerais, com o intuito de que o mundo dependa exclusivamente da China para o fornecimento das matérias-primas essenciais para a produção das mais avançadas tecnologias civis e militares. Desse modo, no território semi-autônomo da Groenlândia, a China possui diversos investimentos no setor de mineração, especialmente na prospecção de minerais raros e na construção do novo aeroporto da região. Junto a isso, segundo o que aponta vários estudos geológicos, a Groenlândia pode abrigar uma imensa reserva de petróleo, 52 bilhões de barris de petróleo debaixo das geleiras e icebergs, o que incentiva ainda mais as grandes potências a procurarem por todos os meios possíveis obter acesso facilitado a seus enormes recursos naturais. Entretanto, o custo econômico e ambiental para a prospecção deste valioso mineral pode ser muito alto e incorrer em riscos e impactar e causar sérios efeitos colaterais. Além disso, com as mudanças climáticas em curso causadas pelo aquecimento global, a cada ano mais e mais quilômetros de geleiras derretem no Ártico, o que no futuro pode abrir a possibilidade de uma nova rota global de comércio. E controlar portos estratégicos nessa importante área do mundo é essencial para futuras disputas geopolíticas internacionais. Hoje, a Rússia já abriu vários portos e bases militares avançadas em seu território, dentro do Círculo Polar Ártico, como uma forma de se proteger e também de reivindicar mais territórios dessa porção tão estratégica do planeta. Segundo a teoria do oficial naval historiador estadunidense Alfred T. Mahan, grande estrategista e pensador geopolítico que desenvolveu a teoria de se construir uma marinha forte de águas oceânicas para se obter domínio e conquista do mundo, isso incluiria adquirir posições chaves estratégicas em determinados lugares específicos como ilhas, arquipélagos, especialmente estreitos, por onde a passagem de navios é obrigatória. Assim, a Groenlândia está posicionada em uma localização muito importante e privilegiada, uma vez que a passagem de navios pode ser facilmente bloqueada, vistas as temperaturas abaixo de zero na maior parte do ano, as fortes ventanias, o clima rigoroso que muitas vezes impede um fluxo maior de navios de passarem pela região. Além disso, não só a Groenlândia, mas toda a região ocidental do Ártico é composta por milhares de ilhas, que vão desde o norte da Escócia e ilhas norueguesas longínquas do extremo norte, passando pela Islândia e Groenlândia, chegando a centenas de ilhas canadenses, o que afunila as passagens, facilita eventuais e possíveis bloqueios marítimos, e que pode se revelar uma imensa vantagem geopolítica diante de outros adversários para quem garantir o controle desse território polar, ter o controle da passagem de navios e rotas oceânicas civis e militares. Assim, obter o controle da Groenlândia poderia assegurar o acesso facilitado de vastos e importantes recursos minerais estratégicos, garantindo rotas comerciais militares e um mundo cada vez mais militarizado e competitivo, e ainda se revelaria uma grande vantagem geopolítica, uma vez que minaria as outras potências da disputa, retirando prestígio e poder na região. De fato, hoje o maior inimigo do Ocidente não é a China nem a Rússia, mas sim os Estados Unidos e Donald Trump, não cumprindo acordos históricos de proteção militar, denunciando e saindo de vários tratados internacionais e organismos internacionais sobre o clima, direitos humanos e retirando as ajudas econômicas essenciais para acabar com a fome internacional e para construir a infraestrutura e ajudar no desenvolvimento de países emergentes no planeta. Trump afirmou que a Groenlândia é um assunto de segurança nacional e não descartou o uso da força militar caso fosse necessário. Todas as cartas estão na mesa, mas salientou que acreditava que isso não seria necessário para a obtenção da Groenlândia. Em recente pesquisa de opinião pública, a maioria dos groenlandeses afirmaram que queriam a separação e a independência da Dinamarca, mas por outro lado rejeitavam qualquer ingerência e domínio dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. O interesse cada vez mais ousado e inadvertido do governo Trump sobre a Dinamarca tem gerado preocupações em líderes europeus que têm apoiado a Dinamarca na defesa de sua integridade territorial contra os interesses mesquinhos e imperialistas estadunidenses. A Dinamarca não é de hoje que já foi vítima da saída de grandes impérios. Outrora, no passado medieval europeu, uma grande potência que chegou a dominar toda a região da Escandinávia e ilhas adjacentes, ao longo dos anos perdeu muito seu prestígio para a Suécia. Com o nacionalismo alemão em voga no século XIX, houve o despertar do sentimento por uma nação germânica unificada, com a Áustria e a Prússia encabeçando a liderança da Confederação Germânica. O rei dinamarquês possuía direitos dinásticos com os ducados de Schleswig e Holstein, ao norte da Prússia e ao sul da Dinamarca, mas a população era majoritariamente alemã, o que a população da Groenlândia hoje não tem qualquer vínculo sanguíneo histórico com os estadunidenses. Por isso, a reivindicação de Trump não tem qualquer legitimidade.
Com esse vínculo sanguíneo, a Prússia e a Áustria declararam guerra à Dinamarca para a obtenção desses ducados. Com melhores armas e com o maior número de tropas, a Dinamarca não teve chance de defesa e nem teve apoio diplomático. A Rússia não iria atacar a Prússia e a Áustria juntas para defender a Dinamarca, e mesmo que fosse de interesse britânico a integridade territorial dinamarquesa, os britânicos não tinham exército em terra o suficiente para sobrepujar a Prússia e a Áustria juntos. Assim, os ducados de Schleswig e Holstein continuam na posse de mãos alemãs, consolida-se com a proclamação do Império Alemão em 1871 pela Prússia, mas voltam a ser dinamarquesas com o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com as derrotas alemãs e com a posterior entrega de territórios aos dinamarqueses. Desse modo, a Dinamarca soube ser resiliente mesmo com a pressão de grandes potências que ameaçam seu território. Trump já afirmou que poderá sancionar gravemente a economia dinamarquesa com as mesmas sanções ao Irã ou à Rússia, se a Dinamarca não considerar vender a Groenlândia aos Estados Unidos. Assim, Trump, ao forçar a mão e sustentar interesse em querer controlar a todo custo a Groenlândia, pode ameaçar a sustentabilidade das relações diplomáticas com os seus principais parceiros comerciais e militares da OTAN. E esse é o desejo da Rússia de Putin, uma OTAN rachada e dividida, mais propícia e fragilizada para atender aos planos expansionistas russos de tentar ressuscitar a União Soviética. Se o plano de Trump de obter a Groenlândia pela força, um território cuja população não tem qualquer laço histórico ou consanguíneo com o povo estadunidense, seria uma demonstração do imperialismo dos Estados Unidos que reforçaria o argumento da Rússia de desmembrar o território da Ucrânia ou até mesmo subjugar o governo de Kiev aos interesses de Moscou, ou daria legitimidade para a expansão chinesa sobre Taiwan e a área dos 9 pontos do Mar do Sul da China. Importante lembrar, se você é novo no canal, curta, compartilhe e se inscreva para receber atualizações com conteúdo e análise sobre as várias e rápidas mudanças que acontecem no mundo geopolítico atual. Muito obrigado pela sua audiência.